Com a intensificação da busca pelo assassino de Charlie Kirk, avançamos para os próximos acontecimentos. Processo, pena de morte, responsabilidade legal. Quais são os maiores impactos desse assassinato? Vamos trazer um grande convidado para discutir isso, uma das melhores mentes jurídicas da televisão, o analista jurídico sênior da Cable News Network, Eli Honig. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. Vamos continuar analisando o tiroteio contra Charlie Kirk na Utah Valley University. Hoje, o FBI divulgou nova foto de uma pessoa de interesse no assassinato e pede que quem tiver informações ligue para 1800, ligue FBI. Em outra postagem no X, o FBI anunciou recompensa de até $100 mil americanos por informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis pelo assassinato de Charlie Kirk em 10 de setembro de 2025 na Utah Valley University, em Orem, Utah. Ligue 1800 FBI. Além disso, o FBI trouxe hoje mais detalhes em coletiva sobre os movimentos dos atiradores, impressões palmares, a arma recuperada e dicas. Incentivo todos a conferir nosso episódio recém-lançado. Entrevisto a ex-agente da CIA e FBI, Tracy Walder, sobre o tema, e há trechos dessa coletiva lá também. Realmente envolvente. Mas a pergunta agora, o que queremos discutir neste momento é, se e quando eles pegarem esse atirador, o que acontece? Há muitos impactos potenciais e legais que precisamos entender. Vou te dizer, é chocante. O que era para ser um evento público ao ar livre com cerca de 3 mil pessoas, onde esse ativista conservador e cofundador do Turning Point Estados Unidos da América iria apenas debater com os presentes, sabe, sobre política, cultura e visões sociais. Em vez disso, acabou se tornando uma violência absoluta. A última palavra que ele disse antes de ser baleado, ele estava falando sobre tiroteios. Quão irônico é isso? A última coisa que ele disse foi violência, e então foi baleado. Esses eventos horríveis de ontem ainda estão gravados na minha cabeça, especialmente se você assistir aqueles vídeos. Provavelmente está na sua também. Aqueles vídeos que circularam online são difíceis de esquecer. E aliás, isso vem de alguém que cobre as maldades deste mundo diariamente. Eu disse isso nas redes sociais ontem. Mas, por favor, pensem na família e nos amigos de Charlie Kirk, que agora tem uma nova realidade que as vítimas e seus familiares enfrentam, algo sobre o qual falamos em todos os casos que cobrimos. Eles vivem uma nova realidade de dor, perda e confusão. Por favor, pensem neles. E eu digo isso porque você também precisa pensar no impacto que as consequências legais agora terão para a família e os amigos de Charlie Kirk, certo? Um julgamento? No momento desta gravação, as autoridades ainda não capturaram esse atirador, mas se e quando isso acontecer, o que acontece depois? Como garantir uma acusação bem-sucedida? O que fazem agora? Discutimos pena de morte que está sendo considerada. Ontem, 2 pessoas foram detidas. O que será delas? E a Universidade do Vale de Utah enfrenta questões de segurança? Segundo a CBS News, uma porta-voz da universidade disse que o tiro que matou Charlie Kirk, atingindo seu pescoço, foi disparado de um prédio a 200 metros de distância. Ouvimos do FBI que o atirador foi até aquele telhado. Esse é um prédio que abriga serviços e recursos de apoio aos estudantes. Como ele conseguiu subir lá? Dito isso, agora quero chamar um convidado muito especial para conversar, alguém que nunca esteve aqui antes. Vou falar com ele sobre as consequências legais e o impacto aqui. Estamos recebendo, na minha opinião, talvez um dos melhores analistas jurídicos do nosso ramo. Um dos melhores que já vi. O analista jurídico sênior da Cable News Network, Eli Honig, trabalhou por 14 anos como promotor federal e estadual. E o mais importante, o motivo pelo qual conseguimos trazer Eli aqui hoje é porque ele é o autor de um livro novo incrível. Ele me deu uma cópia antecipada. Me sinto especial? Sim. Chama-se Vamos Começar Agora, quando você enfrenta o rei por dentro da busca do Departamento de Justiça pelo presidente, de Nixon a Trump. Eli Honig se junta a mim. Eli, bom te ver. Obrigado pelo tempo. Obrigado por me receber e pela apresentação gentil. Eu e você, aliás, compartilhamos a distinção de sermos ambos do Dan Abrams. Substitutos no Sirius X e M. Às vezes me ligam dizendo, Jesse, gosto quando você substitui. Respondo, quase. Mas esse é o outro cara.
Você não simplesmente diz obrigado? Às vezes eu só deixo rolar. Eu nem me perco. Eu vou. Aceito. Obrigado. Aliás, vamos falar mais sobre Charlie Kirk. Cenário. Mas sinto o mesmo que você. Fico fisicamente enojado com o que aconteceu. Você tem razão ao focar nas vítimas. Já processei casos de assassinato e vi cenas assim. Eu já vi autópsias, o que você imaginar. E isso é profundamente traumatizante. E eu gostaria que as pessoas respeitassem isso. E, sabe, você fala sobre assassinatos o tempo todo. Você fala sobre crimes. Ver isso, quero dizer, nem sempre conseguimos uma prova em vídeo do assassinato, certo? Muitas vezes a gente nem tem as fotos da cena do crime. O que vimos ontem, espero que a família dele nunca tenha presenciado. Eu concordo. Foi realmente difícil. Você não pode Impedir as pessoas de postar, mas as redes sociais podem remover. Aliás, temos tentado registrar todas essas coletivas e anúncios o mais rápido possível. Uma ferramenta que pode ajudar é o Plow de Inteligência Artificial e seu novo Note Pro, excelente para reuniões. O Note Pro é um assistente de reuniões com inteligência artificial do tamanho de um cartão de crédito. É fino, portátil e integra-se facilmente ao celular, encaixando-se atrás. Então, uma das coisas para as quais ele é ótimo são as sessões de brainstorming quando estamos planejando novos episódios ou entrevistas. Ele capta vozes a até 5 metros de distância. Ele filtra o ruído de fundo. Pode gravar sem parar por até 50 horas. Mas aqui está o verdadeiro diferencial. Ele captura absolutamente tudo: áudio, fotos, anotações escritas, destaques. E então, o aplicativo transforma tudo isso em resumos estruturados com insights e tarefas claras que você pode compartilhar com sua equipe. E com o Ask Cloud é como se você tivesse um segundo cérebro. Ele pode redigir e-mails, gerar relatórios e ajudar no brainstorming, tudo com base no contexto das reuniões. O Note Pro oferece tranquilidade com uma tela de status da gravação e suporte ao Apple Find My. Ele transfere arquivos rapidamente e segue altos padrões de privacidade. Por isso me sinto seguro até nos assuntos mais sensíveis. E se você é como eu e quer aproveitar ao máximo o seu tempo, está na hora de experimentar o Plow Note Pro agora mesmo. Ganhe 10% de desconto em recursos da Ploud, como Note e Nopin com o código Jesse. Clique no link ou escaneie o QR Code. Vamos falar sobre os tipos de evidências em um julgamento, mas antes preciso comentar sobre o livro, que comecei a ler e achei incrível. E eu estava te dizendo, eu não sabia exatamente sobre o que seria. Achei que seria apenas sobre investigações atuais. Mas você fala sobre tudo, então você fala sobre Watergate. Você fala sobre Bill Clinton e Ken Starr, James Comey e Hillary Clinton, as investigações de Robert Mueller, Jack Smith, John Durham, Robert Hur, David Weiss. Você destaca a importância do procurador especial. Por que escreveu este livro? Então, eu adoro contar essas histórias, certo? Eu cobri algumas delas, certo? Desde o caso do Mueller em diante, eu cobri. Ao conversar com os participantes reais, eu já era promotor há 14 anos, como você disse. Isso me lembrou daquela época e, principalmente, de conversar com os verdadeiros promotores do caso Watergate. O que acontecia no escritório na manhã de domingo, após o massacre de sábado à noite, falando com pessoas dos dois lados do caso Clinton Ken Starr e envolvidos em casos recentes, como o de Jack Smith. Isso me fez voltar a ser promotor. Adoro contar essas histórias porque já são divertidas. Segundo, acho que talvez eu possa contribuir um pouco para a história com coisas novas que estão neste livro. Mas em terceiro lugar, acho que isso nos diz algo sobre nós mesmos, quem somos como sociedade, como comunidade, onde estão as nossas leis, onde estão os limites das nossas leis e como lidamos com aquele problema intratável em que você precisa investigar o presidente. Para onde vamos a partir daí? Temos um público muito inteligente que está muito interessado em como funcionam as investigações, o que acontece nos bastidores, as decisões dos promotores, as pressões, e por isso acho que vai ser realmente interessante para eles. Tem uma parte em que você fala sobre por que deu esse nome ao livro, justamente por causa de toda a pressão e do perigo que enfrenta um procurador especial que precisa investigar um presidente ou um alto funcionário. Acho que isso é algo que acaba sendo ignorado. Então seu público provavelmente será totalmente formado por fãs do WIRE, fãs de The Wire. E claro, eu tirei isso de Walmart, esse é um ótimo programa. Se for atrás do rei, não erre. Esse sentimento é antigo, vem bem antes do Omar. Pensei que vinha de lá. Pensei nisso, mas isso já vem dos filósofos. As apostas são muito intensas e altas nesses casos, e você vê algumas táticas. E as pessoas fizeram, eu diria, confissões interessantes para mim. Tipo, vou te dar um exemplo. O livro começa mostrando Jill Wine-Banks, então com 30 anos, única mulher,
na equipe do Watergate, ainda viva e perspicaz. Ela me disse, sabia que talvez não fosse inteligente, mas senti que precisava fazer. Ela estava tirando cópias de peças-chave de evidências, não evidências físicas, mas anotações e memorandos, e levando para casa com ela. Ela contou que outros também faziam isso e guardavam as cópias numa caixa de papelão em casa. O livro começa com a casa dela recém-arrombada. E o primeiro pensamento dela é, puxa vida, e vou deixar todo mundo em suspense. Bem, é por isso que não deveríamos deixar isso lá. Certo, mas o medo dela, o que ela me diz é, olha, talvez a gente tenha chegado perto do que chamamos de regra 68, tipo as regras de sigilo do grande júri. Talvez tenhamos violado isso, mas temíamos que os capangas do Nixon invadissem e revistassem o escritório. Por isso, achamos necessário um tipo de seguro. Isso teve grande impacto depois. Mais de 40 anos depois, a equipe do Miller criou um sistema para baixar arquivos em um servidor externo separado. O mesmo medo e preocupação. Adoro essas decisões estratégicas que precisam tomar e como explicam os motivos. Uma das coisas que eu realmente gosto em você, como analista jurídico, é que você pega esses assuntos complicados e os destrincha, não só de uma forma fácil de entender, mas também mostrando o que realmente importa. O que deveria você tirar disso, e havia partes do seu livro, e eu vou listar algumas delas, em que fica aquela dúvida. O que devemos pensar sobre isso? Não, é isso que você deve entender disso. Então, há algo interessante que você faz é dizer às pessoas o que elas realmente precisam lembrar. Então havia uma parte, a seção diz, a única coisa que provavelmente lembraremos sobre a investigação do conselheiro especial Roberto Hur sobre Joe Biden foi a questão do velho. Mas a verdadeira história foi que Biden, então presidente em exercício, por pouco evitou uma recomendação de acusação criminal. Ou você começa um capítulo dizendo Jack Smith nunca teve uma chance. Agora, quais são os equívocos que você quer esclarecer sobre tudo isso? Qual o principal desses tópicos que você quer destacar para chamar a atenção das pessoas? Sim, esses são dois ótimos exemplos, certo? Jack Smith, critiquei algumas de suas ações. Acho que ele fez algumas coisas bem, mas o problema com Jack Smith é que nunca teve chance, porque Merrick Garland perdeu mais de 2 anos antes de nomeá-lo. E se você fizer as contas, e aliás, eu já tinha escrito e dito isso antes, não havia nenhuma possibilidade de ele conseguir denunciar e julgar esse caso antes da eleição de 2024. Então, com toda essa conversa sobre se ele está fazendo as coisas certo, bem ou mal, nunca houve realmente uma chance de ele conseguir concluir isso. Você saberia disso se tivesse sido promotor. No caso Robert Hur e Joe Biden, todos estavam atentos, certo? Robert Hur recomendou não apresentar acusações em seu relatório final. Ele escreveu que ele era um homem idoso, com, você sabe, enfim, com a memória comprometida. E ele acabou estando certo sobre isso. Esse é um ponto. Mas é só isso. Todo mundo estava focado nisso. Leio o relatório e penso, Joe Biden sabia dos documentos confidenciais, mas negou. E agora sabemos que ele sabia, porque ele está gravado dizendo que todas as coisas confidenciais estão lá embaixo. Há um cenário em que Roberto Hurt poderia ter recomendado uma acusação criminal contra Joe Biden, mesmo sem poder indiciá-lo por ser presidente em exercício. E isso teria sido, se você quer falar sobre algo que realmente teria causado um terremoto. Isso teria causado um terremoto. Eu faço parte da mídia e tendemos a focar em certas coisas, mas às vezes o que está por trás é a verdadeira história. Agora, para quem está nos ouvindo, e eu vou dizer para todo mundo onde podem comprar o livro, mas para aqueles que dizem, sabe, eu não estou muito interessado em política. Tenho mais interesse por investigações e crimes. Não podemos esquecer que eram crimes legítimos sob investigação, certo? Então, para as pessoas que se interessam por isso, que se interessam pelo aspecto de crimes reais, o que você diria para elas? Este livro te leva para dentro dos escritórios dos promotores. Este livro mostra como os promotores do caso Watergate pensavam ao buscar as fitas de Nixon. Como vamos interrogar as pessoas ao redor de Nixon com o acréscimo da camada política? Isso está neste livro. Como foi participar da equipe de Ken Starr e Bill Clinton e o confronto entre eles? Eu te levo até a sala onde Bill Clinton é interrogado pelo grande júri diante das câmeras, naquele momento famoso. Ah, sim. A famosa frase de Clinton foi: depende do significado de é. Falei com um promotor que perguntou isso ao Bill Clinton e perguntei o que ele pensou na hora. Ele respondeu muito bem. Foi. Bem, você não precisa nos contar. Deixa-me te contar, porque... Isso é divertido. Não vou revelar tudo, mas foi uma declaração
de 4 horas após muita negociação. E o promotor, um cara chamado Saul Weisenberg, disse: "Tenho que te contar, até aquele momento, ele estava acabando com a gente." Ele disse: "Já estávamos 3 horas dentro. Não conseguimos nada contra ele." Ele disse aquilo de forma tão arrogante, estou parafraseando, que se fosse um julgamento com júri, eu teria me virado para... Ele era ex-promotor. Eu teria me virado para o júri, tipo, "Vocês acreditam nesse cara?" Ele disse que isso seria o que todos lembrariam. Também falei com a equipe jurídica do Clinton sobre a estratégia e algumas surpresas táticas para Ken Starr. Então, com certeza, olha, eu cresci nesse mundo de ser promotor, montar casos, as táticas e a investigação. Então isso é bem forte aqui, onde as pessoas podem comprar o livro e elas podem comprar agora, em qualquer lugar. Ele estará disponível em 16 de setembro. Se pedir hoje, chega nesse dia. Amazon, Barnes e Noble ou sua livraria local, escolha a que preferir. Quero uma cópia de verdade disso, pois o manuscrito que você me deu desmanchou. Ele me deu, mas a cola soltou. Isso foi das primeiras versões. Isso é de verdade. Isso se mantém junto, é? Não são páginas vazias, é forte. Vou assinar. Espero que todos confiram. Quando você enfrenta o rei por Ellie Honeck. Agora vamos falar de Charlie Kirk. Você disse que foi uma das coisas mais gráficas e perturbadoras que viu em muito tempo. Minha primeira dúvida foi se os promotores já estavam envolvidos. Sim, como funciona? Então eu imagino que pode ser o Ministério Público do Condado de Utah, talvez o Ministério Público do Condado de Salt Lake. O que eles estão fazendo agora? Então, antes de tudo, sim, os promotores estão envolvidos nisso. E tenho certeza de que tanto os promotores estaduais em Utah quanto os federais estão... Que está. O motivo pelo qual eu digo isso é porque não houve nenhuma prisão até o momento. Certo. Mas então você pergunta, por que um promotor estaria envolvido? Algumas coisas. Você precisa trabalhar com os agentes do FBI na estratégia. Quero dizer, veja, no meu caso, eu trabalhava com o FBI todos os dias. Minha abordagem sempre foi: você cuida da investigação, eu do tribunal, mas precisamos nos consultar mutuamente. Um agente do FBI pode perguntar: hipoteticamente, se encontrarmos um carro, o que fazemos? Precisamos de mandado? Podemos entrar ou há exceção ao mandado. De todo modo, você será consultado e envolvido. Sabe, você precisa de intimações. Temos que intimar a companhia telefônica, a torre de celular, seja o que for. Você tem que... Sabe, isso vem do promotor. Você quer participar para garantir que não cometam erros, como ler os direitos Miranda corretamente, certo? Nós já o temos. Bem, ele está falando, mas disse algo sobre um advogado, mas agora está no banco de trás do carro. Podemos continuar conversando com ele? Há várias coisas que você precisaria consultar um promotor. Os advogados estão presentes na cena do crime. Se alguém for levado, eles estão lá? Eles estão vindo. Entrando agora para possivelmente participar do interrogatório? Você poderia ser. Sim, quero dizer, olha, se eles têm alguém e estão mantendo essa pessoa fora do local, você definitivamente poderia ser levado até lá e dirigir até lá. É uma divisão interessante entre Estado federal e estadual. Quando trabalhei no escritório do Procurador dos Estados Unidos da América, os federais geralmente não iam à cena do crime. Isso era visto como coisa de amador. Tudo o que você pode fazer é se tornar uma testemunha. E se você vir alguma coisa, certo? Você não quer se tornar uma testemunha, senão você está fora do caso. Promotores estaduais tendem mais a ir até a cena. Há um bom debate sobre se isso é inteligente ou não. Mas olha, se eles dissessem que tem alguém sob custódia, acham que esse é o cara e estão interrogando ele. Venha pra cá. Eu estaria lá na hora. Certo. Então, digamos que há uma prisão. Sim. Ok. O que acontece depois no nível estadual? E o que você espera em termos de acusações e andamento do processo criminal? Espero que ele seja acusado tanto em Utah quanto em nível federal. Agora, eu estava indo te perguntar isso. Normalmente, a política federal, uma política escrita, diz que é chamada de algo chamado política petit, nomeada por causa de um caso antigo ou algo assim. Diz que se o Estado as autoridades estaduais já acusaram alguém, geralmente, não sempre, mas geralmente não seguimos com nossas próprias acusações. Aqui, eu acho que o interesse é tão grande, o interesse público, que e dado o que ouvimos do Departamento de Justiça e do presidente, eu espero totalmente ver ambos. Haverá acusações de assassinato em Utah. Será homicídio em primeiro grau, claramente premeditado, sem legítima defesa. Não existe crime cometido no calor do momento. Para ser elegível à pena de morte, é necessário um agravante. Ontem mesmo, eu analisava esses fatores agravantes. Acho que muita coisa não se aplica se você matou um agente da lei, ou teve várias vítimas. Mas se, ao matar alguém, você colocou outras pessoas em grave risco. E eu acho que eles vão argumentar que, sempre que você dispara um rifle contra um carro, você pode atingir mais de uma pessoa. Balas! Fragmentos podem explodir.
Então eu acho que eles vão usar isso para aumentar a gravidade, agravar a situação e torná-lo passível de pena de morte. Mangione está fazendo a mesma coisa. Aqueles promotores Disseram o mesmo parecendo direcionado a Brian Thompson. Havia o próximo. testemunha. Eles... Disseram que disparar uma arma pode causar ricochete. Então eu... Concordo. Acho que é isso que eles farão para agravar. Falamos sobre isso porque o governador republicano de Utah, Spencer Cox, disse em coletiva: ainda temos a pena de morte. E se eles fizerem isso, como complica se o caso virá elegível para a pena de morte? Você tem que passar por uma segunda etapa. Bem, deixe-me falar sobre o Estado e depois eu falo sobre o federal. Claro, você sempre precisa ter um procedimento de julgamento separado. É o único lugar onde o júri decide a sentença no nosso sistema. Primeiro, o júri decide se ele é culpado ou inocente. Suponha que o considerem culpado. Então, normalmente, você manteria o mesmo júri e diria: agora vamos para a fase da sentença. Aí entram as circunstâncias agravantes e atenuantes, condição de saúde mental, premeditação e crueldade do ato. E então o júri vai decidir, sim ou não, pela pena de morte ou prisão perpétua. Então isso é no... Mas isso também torna tudo mais demorado, com certeza. Torna tudo mais demorado. Sabe o que isso faz, porém? Certamente, no sistema federal, isso te dá o que chamamos de júri qualificado para a pena de morte. E isso é uma vantagem para a promotoria. Advogados de defesa odeiam isso, porque pense bem. E, novamente, é a mesma coisa no sistema federal. Você teria que julgá-lo, obter um veredito de culpa e depois entrar na fase de penalidade. Mas quando você está escolhendo o júri, você tem que perguntar a eles: você é capaz de recomendar a sentença de morte para outro ser humano? E se a pessoa disser: não, eu simplesmente não acho que exista alguma circunstância em que eu poderia fazer isso, ela está fora. Então pense no que isso faz com o seu grupo de jurados. Se for promotor, ótimo. Só tenho quem afirma estar disposto e apto a impor a pena de morte. Advogados de defesa criticam, afirmando que seus melhores jurados são justamente aqueles que dizem jamais matar alguém. Então é isso. Olha, eu não sei se existe uma maneira de evitar isso. Acho que você poderia trazer júris separados, mas no âmbito federal eles não fazem assim. O que seria uma acusação federal? Mangione, ele foi acusado de assassinato por perseguição. Isso é semelhante? Não, a questão é que isso pode ser um problema na acusação contra Mangione. Perseguição não é só seguir a pessoa. Certo, sei exatamente o que você vai dizer. Certo. Significa deixá-lo com medo razoável. Exatamente isso, certo? Então, Não sei como Brian Tom, a menos que haja alguma evidência que eu não conheço. Brian Thompson, a pessoa que Luigi Mangione atirou, era como, sabia... ele estava sendo perseguido. Só para comentar, eu estava no Crimecom e falamos sobre isso. Há quem diga que, entre o primeiro e o segundo tiro em Brian Thompson, ele já sabia que seria morto. Uau! Esse tem sido um argumento jurídico. Então, isso é diferente. Foi um tiro só, no pescoço dele, certo? Mas ele tinha segurança. Ele falou sobre ameaças de morte, certo? Deixe-me te dar mais algumas possíveis brechas federais que a gente poderia Dizer. Depende se a arma foi possuída legalmente ou não. Se a arma fosse uma escopeta de cano cerrado, se a arma tivesse o número de série raspado, o que acontece com bastante frequência. Então, se ele fosse um criminoso, essa pessoa, um criminoso reincidente, existem várias maneiras dessa pessoa se tornar um possuidor ilegal, federalmente. Possuidor ilegal de uma arma de fogo. E nesse caso, então, seria o uso dessa arma de fogo possuída ilegalmente para assassinar alguém. Vamos esperar para ver. Os detalhes da arma de fogo serão muito importantes. Esse é o principal ponto. Se ele fez isso, não vejo outro crime federal, a menos que tenha sido para facilitar outro crime federal ou envolvido cruzar fronteiras estaduais. Será importante saber de onde ele era e como chegou a Utah. Isso definirá se haverá acusações federais. O que você acha de como essa acusação pode ser potencialmente? E é uma pergunta muito difícil que estou te fazendo porque nem sabemos quem é o suspeito, quais são as motivações. Houve relatos de que as balas podem ter tido gravações a respeito. Comentários antifascistas. Wall Street Journal relatou comentários sobre pessoas transgênero. Mas você tem tantas testemunhas. Bem, talvez testemunhas pelo menos do crime, não necessariamente do atirador. Então, tantas imagens de câmeras diferentes. Como promotor, como você começaria a analisar um caso desses e encontrar as evidências relevantes para processar? Acho que provavelmente é uma defesa baseada em identidade, certo? Quero dizer, depois que você conclui que é ele, não vejo qual seria a defesa. E sim, você tem que... Olha, você precisa do vídeo de vigilância, mas vídeos de vigilância, nós já vimos isso antes, sabe? Pode ser qualquer um, mas serão evidências forenses. Serão feitas correspondências balísticas entre o fuzil e possíveis cápsulas ou fragmentos recuperados.
Se houver projétil, provavelmente não poderá ser testado. Provavelmente se quebrou em vários pedaços. Mas a balística, se você conseguir ligar essa arma à pessoa, seja por impressões digitais, por DNA, ou até mesmo pode ser que ele tenha comprado em seu próprio nome, não sabemos. Ou alguém ligado a ele pode ter comprado. Então, examine a arma de fogo e analise a perícia da cena. Se cair um fio de cabelo, ou ele usar chapéu ou luva, envie para o laboratório. E então, você tem as identificações visuais. Tipo, certo, o melhor é se for alguém que conhece a pessoa. É menos ideal se você disser, eu não conheço esse cara, mas eu vi ele e é aquele ali. É melhor se você disser, eu conheço esse cara, ele é João Smith. Ele Morava no dormitório, no final do corredor do meu quarto. Assim, seus problemas de identificação ficam muito mais fáceis de resolver. Aliás, voltando um pouco, você já viu alguma acusação em assassinato político? Então, existem acusações de terrorismo em muitos sistemas estaduais. Se a sua motivação foi tentar influenciar ou aterrorizar o público e as políticas públicas. Check, check. Mas o que devemos ter em mente, a nível federal, existe uma... Isso é um detalhe estranho, mas a lei federal tem uma definição de terrorismo doméstico que, para mim, isso parece se encaixar. É isso. Basicamente, se você comete um ato porque está tentando influenciar ou intimidar políticas públicas e tudo mais. O problema é que não existe um crime associado a isso. É só uma definição vaga, sem lugar. Não existe crime federal. Parece loucura. Não há crime federal de terrorismo doméstico. Pesquise no Google. Há uma lei que define terrorismo doméstico como ABC, mas não há crime correspondente. Use crimes com armas ou interestaduais para obter um gancho federal, já que estaduais não servem. Você já mencionou essa coleta de provas, certo? A arma de fogo, impressões da mão e antebraço, marcas de sapato e imagens das câmeras de segurança. Quais desafios legais os promotores enfrentam para garantir que as provas sejam corretamente coletadas, não contaminadas e apresentadas adequadamente como evidência em julgamento? Primeiro, é preciso garantir autenticidade, segurança e cadeia de custódia, certo? Não dá para deixar os policiais mexerem nisso como quiserem. Você tem que garantir que quem encontrar uma prova, um documento, preserve exatamente como está, fotograficamente, em vídeo agora, e a leve sob custódia, sem contaminá-la, certo? Tomando as devidas precauções. Isso é o básico, mas é importante, certo? Lacra e assina o saco, não é? Geralmente, você coloca suas iniciais ou assina no saco de evidências. Se for transferir a custódia da Polícia Estadual de Utah para o FBI, é preciso documentar. Você precisa ser capaz de pegar cada peça de evidência e rastreá-la do tribunal até o chão ou o telhado onde ela foi encontrada, certo? Você tem que garantir que tudo isso esteja devidamente registrado. Você também quer ter certeza de que tudo o que for apreendido seja apreendido de acordo com a Constituição. Suponha que eles consigam o endereço desse cara. Você quer um mandado. Eu garanto para você que eles já têm um mandado praticamente pronto, um mandado de busca redigido. Porque há um argumento de que você poderia entrar em um apartamento, digamos que você consiga o endereço de um apartamento, que você poderia entrar com algum tipo de exceção, emergência, urgência, seja lá o que for. Por que arriscar? Você terá um juiz. Se eu estiver nesse caso, já terei o juiz de plantão e o número dele à mão. Ele vai saber que eu posso ligar para ele a qualquer momento. Já tenho cada parte desse mandado escrita, só faltam os campos para preencher. O básico já está pronto. Você sabe, em setembro, seja lá qual foi o dia, 11, foi dia 11. Sim, no dia 10 de setembro, em qualquer horário, eu já teria tudo pronto em um documento, só faltando preencher o necessário. Você consegue um mandado. É melhor garantir todos os detalhes, fazer tudo certinho, Tomar todas as precauções, cada uma dessas inspeções que você puder imaginar. Imagine se eles violassem a 4ª emenda com uma busca ilegal e perdessem a prova ou interrogassem ele de forma que violasse a 5ª emenda. Seria desastroso. É por isso que eu sempre digo, nesses casos de grande repercussão e principalmente em casos onde há tantas provas contra o réu, pode levar um pouco mais de tempo. E eu sempre digo que, para esses crimes como os de maior repercussão, você tem que ser ainda mais cuidadoso. Os promotores devem garantir que cumprem seu dever, pois o pior que pode acontecer... E se conseguirem uma condenação, mas ela for anulada ou o caso arquivado? O que você diria à família da vítima? Às vezes, as pessoas perdem casos por causa desses técnicos. Isso deveria ocorrer sempre, principalmente em casos de grande repercussão. Sim, claro. Você tem que garantir que está totalmente preparado.
E de novo, erre pelo lado da segurança. Faça a coisa certa. Já que estamos falando disso, posso criticar Kash Patel um instante? Eu ia te perguntar sobre isso. Houve muita confusão, acho que essa é a melhor forma de dizer, pois saíram reportagens sobre uma pessoa de interesse identificada, certo? Estamos falando dessa foto. Comentaram que um suspeito foi detido e liberado após interrogatório, como disse o diretor do FBI, Kash Patel. Há diferença entre pessoa de interesse, sujeito e suspeito. A comunicação pelo X ontem parecia indicar que eles pegaram o assassino. Vi, e quem estava comigo? Não quero dizer. Só falei, pegaram ele, que bom. Foi isso que eu pensei. Aí, minutos depois, Cash Bill, opa, não pode. O quê? Foi isso? Foi uma cagada. Foi amadorismo. A obrigação, nesse caso, de informar mídia e público, certo? Todos reconhecem. Seja governador, polícia ou superintendente. Vocês devem nos manter informados. Mas você não pode se precipitar assim. Esse é o pior cenário possível, quando você, basicamente, diz para as pessoas que pegou o cara e, na verdade, não pegou. Olha, Kash Patel, isso é um erro de principiante do Kash Patel. Ele nunca trabalhou na aplicação da lei. Acho que ele talvez tenha sido promotor ou defensor público local, algo assim. A mensagem não foi interessante? Não disseram que temos o assassino ou suspeito, só que temos o indivíduo. Mas certo, indivíduo é um termo técnico. Até certo ponto. Quero dizer, geralmente significa, no Departamento de Justiça, em nível federal, quando o Kash Patel está em nível federal, significa uma pessoa que nós potencialmente vamos indiciar. Como alvo. Sujeito, e então apenas testemunha. Então é essa classe média. Mas você nem pode colocar algo como Ninguém do público em geral vai fazer essa distinção. Você não pode dizer nada até ter certeza de que pegou o cara. Você cobre esses casos sempre. Confia que encontrarão o atirador suspeito, a recompensa é de $100 mil. Eu realmente acho que eles vão encontrá-lo. E vou te dizer por quê. Ontem, quando isso aconteceu, eu disse que eles precisam de 3 coisas, pelo menos uma, e de preferência as 3, para pegar esse cara. Arma. Coisas relacionadas à arma, sabe? Arma, munição, cápsulas, qualquer coisa desse tipo. Balística é prioridade, veículo vem depois, e imagem é o terceiro ponto. Não creio que já possuam isso. Então eles têm a balística e têm uma imagem. Eles têm que saber quem é esse cara. Tenho certeza de que eles sabem quem ele é. Tenho certeza de que estão na casa dele. Tenho certeza de que eles estão na casa dele, se ele for um estudante universitário, como vimos em algumas reportagens, no dormitório dele. Tenho certeza de que estão conversando com todo mundo que o conhece. Acho que com esses 2 fatores, eles certamente vão achá-lo. Mas eu fiquei nervoso, porque existe um cenário em que eles não têm. Olha, provavelmente é uma chance só. Se ele pegar a cápsula da bala, a cápsula deflagrada, sair dali e levar a arma com ele. Vamos supor que eles não tenham câmeras de vigilância, não sabem qual veículo foi usado, ou talvez ele nem use um veículo, talvez ele fuja correndo para algum lugar. Tipo, existe uma maneira disso se arrastar e ainda pode acontecer, mas eu acho que como eles têm imagens e balística, eles devem saber o nome dele. Divulgaram a foto da possível pessoa de interesse. Esse é o lado criminal. Agora quero perguntar sobre o lado civil. Por quê? Estou curioso sobre responsabilidade civil. Segundo a NBC, o chefe de polícia da Utah Valley University, Jeff Long, disse que só havia 6 policiais no evento em que Charlie Kirk falou. Você tinha 3 mil pessoas, lembra? E indicou que, abre aspas, havia alguns policiais à paisana na multidão também. Treinamos para isso e achamos que controlamos tudo, mas infelizmente essas coisas acontecem. Tentamos cobrir todas as bases. Hoje não conseguimos e por isso ocorreu esse incidente trágico. Agora, Charlie Kirk tinha sua própria equipe de segurança e houve coordenação entre Long e o líder dessa equipe. Mas preciso perguntar, a universidade pode ser legalmente responsabilizada por morte por negligência? Porque, Ellie, vou juntar isso com outra questão. Há relatos de possível negligência na segurança. Você teve um participante chamado Tyler McGettigan que disse à NBC News que ficou surpreso por não ter sido solicitado a passar pela segurança para entrar. Apesar de o evento exigir ingresso, ele afirmou que não precisou do bilhete para acessar a área onde Charlie Kirk falava. Ninguém verificou o código de barras ou o QR Code. Não havia controle de entrada. Qualquer pessoa podia entrar se quisesse. Outras reportagens afirmaram que não havia detectores de metal fora do evento. Então vamos começar por aí. Se isso for verdade e era isso que estava acontecendo, a universidade pode ser responsabilizada de alguma forma? Isso é interessante. No começo, estávamos falando sobre o departamento de polícia local. Você não vai conseguir processar um departamento de polícia por negligência, certo? Existe imunidade civil, tudo isso. A universidade pode sim,
por negligência ou falta de cuidado. Um complicador é que a universidade deve alegar que nada disso teve relevância. Não existe, mas se o sujeito era atirador fora do perímetro, seja 2.000 ou 200 jardas, independentemente de terem verificado códigos. Para a multidão real, não acaba levando a esse assassinato de fato. Pode-se argumentar que foram negligentes por não estabelecer um perímetro maior, pois o garoto subiu no telhado. Nós não sabemos disso. Então sim, quero dizer, olha, não me surpreenderia nem um pouco ver processos judiciais. Pessoas podem processar a universidade por negligência, morte por negligência e até alguns espectadores por sofrimento emocional. Eu ia justamente te perguntar isso. Uma coisa é a gente ver esses vídeos, mas estar naquela multidão, presenciar aquilo e depois fugir para salvar a própria vida, sem saber o que ia acontecer. Alguma dessas pessoas teria uma reivindicação legal válida por causar sofrimento emocional intencional ou negligência? Teria que ser por negligência, presumivelmente. Ninguém teve a intenção que isso acontecesse. Mas sim, acho que podemos ver isso. Podemos ver uma ação coletiva, podemos ver um grupo se unindo. Sabe, muitas vezes, esses casos acabam sendo resolvidos fora dos tribunais. Quero dizer, se você é uma universidade, vai levar isso a julgamento. Sabe o que quero dizer? Contra essas pessoas que estavam presentes. Além do criminal, que é o mais lembrado, há casos civis importantes que podem surgir disso. E eu não sei, vamos rezar para que peguem esse cara rápido. Eu continuo chamando ele de garoto. Ele parece jovem, mas esse cara, rápido. Disseram que essa pessoa se enturmou facilmente na comunidade universitária. Obrigado pela participação, Ellie Honig. Quero que você escreva outro livro para eu voltar aqui e ver. Eu voltarei. Independente do livro. Eu prometo. É muito divertido e ótimo. Comecei a ler e é uma leitura muito boa. Se você se interessa por processos e investigações, como tudo funciona nos bastidores, um pouco de política misturada com direito também. Ellie Honig é um grande prazer. Muito obrigado. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouve podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.